Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje, domingo de alegria, domingo em que celebramos a memória da ressurreição de Jesus, como todo o primeiro dia da semana. Domingo em que celebramos a vida da nossa irmã Maria Helena, uma irmã de tantos anos, tantas caminhadas, e nos alegramos com o florescer da vida dela, que a sua vida continue florescendo. Que essas flores representem essa nossa oração pelo florescimento, para que a sua vida continue florescendo com o perfume, com as cores, com a beleza que vem de Deus. E que essas bênçãos se estendam a toda a sua família, que você expressa com muita alegria o amor que você tem pela sua família. E aqui também é família de fé, nós nos alegramos com a sua presença e com a sua caminhada conosco. Hoje também nos alegramos porque dia 26 de julho foi o dia dos avós, das avós, e hoje neste domingo também celebramos o dia do avô, o dia da avó, essa presença tão importante na vida de todos e todas nós. Sabemos que há muitas realidades, que a vida dos avós passa muitas vezes por situações difíceis, sofrimentos, como foi colocado por nossa irmã Elinete. Mas em tudo isso, a presença do amor, o amor que resiste, o amor que busca possibilidades de superação, o amor que não desiste, o amor que é presença, é cuidado, é vida. E eu queria começar, irmãos e irmãs, meditando alguns versículos que nos ajudam a pensar na presença, no significado dos avós, das avós nas nossas vidas. Tivemos aqui depoimentos muito bonitos no boletim que já foram lidos. Os avós, as avós fizeram partilhas muito belas sobre o que significa ser avó. E é muito bom ouvir uma avó falando sobre a experiência, né? É muito bonito dizer a diferença de ser pai ou ser mãe, como essa dimensão dos avós tem algumas belezas bem singulares. Como se costuma dizer, né? Os pais cuidam, criam, amam, educam, muitas vezes nessa dinâmica ao mesmo tempo do trabalho, da sobrevivência, da luta pela vida. E os avós muitas vezes têm essa experiência do cuidado em um outro momento, né? Mais experientes do que somos quando somos pais e mães. Muitas vezes num outro momento de vida, com mais experiência, muitas vezes com mais tempo para lidar com os seus netos, não mais com essa responsabilidade, como foi dito aqui, desse sustento material e de outras tantas coisas, essas responsabilidades primeiras que os pais assumem, devem assumir. E os avós têm muitas vezes essa possibilidade de viver a brincadeira, o lúdico, a leveza da relação com seus netos, e esse cuidado mais leve, mais livre e mais lúdico com os seus netos e netas, o que termina estabelecendo uma relação muito especial. E é interessante também que muitos dizem que a infância e a velhice de alguma maneira se encontram, porque a pessoa já passou as crianças com a sua inocência, descobrindo o mundo, descobrindo a vida, com a sua curiosidade, com a sua atenção, né? Como Samira, né? Samira aqui com aquele olhinho curioso, descobrindo a vida. Por outro lado, os avós já passaram por muitas experiências, já viveram tanta coisa, já conseguem se pensar e se enxergar com mais autonomia, mais livres, muitas vezes, das cobranças que os outros fazem. Porque durante muito tempo na vida a gente é muito pautado pelo olhar do outro, né? Como o outro vai pensar sobre o que eu fiz, as cobranças dos outros. E muitas vezes, nesse momento de mais experiência, os avós e as avós se sentem mais livres, mais conscientes de si mesmos, mais leves.
mais sábios. E aí se encontra a ingenuidade, a inocência da criança com a experiência dos avós. E aí acontece um concílio bonito, um encontro bonito da inocência da criança com essa experiência mais leve dos avós, de quem também já se aproxima, às vezes, do curso final da vida, e que enxerga a vida com outros olhos. Rubem Alves dizia: eu tenho pouco tempo de vida, e como eu tenho pouco tempo, eu não tenho mais tempo para o que é fútil, eu não tenho mais tempo para brigar por bobagem, eu tenho apenas poucas jabuticabas aqui no meu cesto, e eu preciso saborear essas jabuticabas. Eu não tenho mais tempo para picuinhas, para pequenos problemas, para perder tempo com discussões inúteis. Eu quero a essência da vida. E os avós vão alcançando esse tempo e que vão se encontrando com esse interesse pelo que é essencial na vida, por essas últimas jabuticabas, e saborear essas jabuticabas preciosas. Então esse encontro de gerações é muito rica a experiência. Eu recordo aqui dos meus avós paternos, tive menos convivência, mas tenho boas lembranças da minha avó Daru, que morava em Juazeiro. Eu lembro dela como uma pessoa muito serena, e eu achava ela fofinha, porque ela era meio cheinha assim. Eu lembro que ela tinha um louro, que ainda falava: "Gol de Pelé", então veja, né? Gol de Pelé. A minha avó Daru, não é a minha avó Edia ainda, eu vou falar dela daqui a pouco. E eu lembro, eu estava falando com a Demária, como é interessante a memória, né? Eu lembro que uma vez a minha avó Daru fez um guisado, um prato guisado de quiabo, na casa de minha avó, aqui em Salvador. E eu comia esse guisado, eu era criança, e eu nunca esqueci desse guisado. Ele era tão saboroso, tão gostoso, que eu sempre relaciono esse prato com a minha lembrança da minha avó Daru. Meu avô Zé Custódio também, José Custódio, tive pouco convivência, mas também tenho boa lembrança. Também falava com a Demária, né? Eu lembro dele me chamar de Lourão. E ele tocava violão também, ele gostava de música. Então eu lembro dele lá na área da casa tocando violão, e tenho essas boas memórias. E também os relatos, né, que nos chegam através dos familiares. Meu avô Jason, tive tive muita convivência até os 6, 7 anos. Uma convivência muito significativa, muito profunda, muito significativa e marcante mesmo. Que a gente convivia muito, né? Ele tinha uma Brasília verde, e era para cima e para baixo com ele. Eu lembro de nós dois lavando a Brasília, coisa e tal, e aí ele me molhava. E aí eu lembro que depois fomos almoçar lá na casa da minha avó, e eu disse que eu estou ficando meio gripado, porque meu avô me molhou. E era aquela alegria, me ensinava os hinos, né? Eu lembro que ele tinha uma camisa da seleção brasileira, e eu deitava aqui, ele me ensinava os hinos, né? No mundo pequenino, a luz de Deus eu quero ser. Então, minha infância foi muito marcada pelo meu avô materno, Jason. E minha relação com o Evangelho, porque com ele conseguia dialogar na linguagem da criança, né? Ele conseguia, e graças a ele, minha relação com o Evangelho passa muito por aí, por essa dimensão da leveza, da brincadeira, do aconchego, da alegria. Para mim o Evangelho significa isso muito por conta dessa experiência de infância com ele. Foi também minha primeira experiência da morte, que ele faleceu, ele tinha 6, 7 anos. Então foi uma experiência muito decisiva. Foi a primeira vez que eu lidei com a morte, né? Porque era uma pessoa muito querida, e foi bem sofrido para a família toda. Ele era muito querido, né? Na família, na igreja. Então foi esse primeiro encontro com a finitude, e também um momento que nos fortalece, né? A gente aprende o que é a vida nessas experiências também, e aprende que as pessoas não mais estão entre nós fisicamente, mas continuam em nós, com os seus exemplos, com seus ensinamentos, com a convivência que tivemos. Isso permanece conosco a vida toda. E minha avó, que é uma alegria tê-la viva com 92 anos, como vou agradecer a Deus, né?
minha avó, essa presença aqui, fiel à igreja. Que bonito, né? O depoimento que ela disse, né? Transmitir aos netos a fé em Jesus, né? Então a minha presença na igreja, continuidade na igreja, deve-se muito a ela, né? Porque ela ia lá de manhã cedo com a musiquinha dela, era hora de seguir para a igreja. E nesse processo a gente vai aprendendo, né? A igreja quer essa família ampliada, e a gente vai aprendendo, vai crescendo e vai seguindo na caminhada de fé. E eu sou muito agradecido a Deus pelos meus avós, minhas avós. Também agradecido por outros avós. Eu vou citar aqui só dois, que são os avós de Djalma. Dona Angélica, que eu convivi um tempo mais curto, mas tenho boa lembrança dela. E o seu Mário, que eu tive a oportunidade de conviver na minha infância, aqui na igreja, o presbítero Mário, uma figura muito especial, dedicada à igreja. Eu sempre lembro dele ali no seu Roberto. E essa pessoa presente, fiel, serena e ao mesmo tempo um lutador, não é? Eu era criança, não tive a oportunidade de conversar com o seu Mário, mas depois fiquei sabendo muitas coisas dele, que eu ainda quero, em diálogo com o Djalma, com a família, a gente ainda precisa escrever sobre isso. Que o presbítero Mário, presbítero da nossa igreja, fiel até o fim, e ele era também comunista. O presbítero Mário Domiense enfrentou a ditadura, era líder sindical nas docas, casado com a Dona Angélica, e foi preso político, inclusive, lá no Forte do Barbária, de uma geração um pouco mais velha que a de Zanetti. Ele ficou preso, foi preso político, presbítero, cristão e comunista, que ele acreditava na partilha, né, do bem comum. E anos depois, em outros momentos da vida, um presbítero fiel até o fim. Lembro dele muito vivamente. Não tive a oportunidade de conversar sobre essas coisas porque eu era muito garoto, mas lembro da fidelidade dele a Deus na nossa igreja, e um avô que muito nos inspira também aqui nessa família ampliada, que é Itapagi, de Deus Itapagi. Versículo Provérbios 17, versículo 6 diz assim: os netos são a coroa dos anciãos, e os pais são a honra dos filhos. Os netos são a coroa dos anciãos. Que bonito isso de Provérbios. Os netos coroam a vida dos seus avós. É uma dimensão majestosa da existência, porque é a vida que vai atravessando o tempo, é a vida que nos ultrapassa, é a vida que passa por nós, mas que vai além de nós. Então os filhos e os netos é a nossa participação nesse milagre da vida, esse milagre da vida que vai prosseguindo através das gerações vindouras. E ao mesmo tempo, os avós são coroados por seus netos e netas, por conhecerem essas gerações que vão nascendo dessas vidas, não só biologicamente, mas afetivamente. E por outro lado, os netos são coroas, coroam a vida dos seus avós e avós. E nesse sentido, é uma relação muito de realeza, né? A coroa tem muito a ver com realeza, realidade, realeza. E é muito bonito essa possibilidade de encontro de gerações, porque ao mesmo tempo nós temos muito a aprender com os avós, com as avós, sobre as suas experiências de vida. Nós não temos como nos conhecer bem, ou nós podemos nos conhecer melhor na medida em que nós ouvimos o que nossos avós têm a dizer. É através dos nossos avós, das nossas avós, dos nossos mais velhos, das nossas mais velhas, que nós podemos conhecer as histórias que nos antecedem, a história da qual nós fazemos parte. Histórias de amor, histórias de luta pela sobrevivência, histórias de fé, histórias que fazem parte de nós. Então, ouvir o que os nossos avós, as nossas avós têm a dizer é de extrema importância, é algo muito precioso. E às vezes, se os nossos avós não estiverem aqui mais, perguntar aos seus irmãos, aos tios, aos próprios pais,
como é que foi a história, às vezes histórias de luta, às vezes histórias sofridas, mas também histórias de resistência, histórias de superação que muito tem a nos ensinar. Então, netos são coroas para os avós, avós são coroados pelos netos. Sabemos que, infelizmente, há situações de exploração. Muitas vezes, hoje, os avós, na nossa realidade, são os arribos de família, em algumas situações do Brasil. E, às vezes, são explorados pelos filhos, pelos netos. É uma realidade triste. Às vezes, são até privados dos seus direitos por conta dessas realidades. Mas nós reconhecemos que essa não é a vontade de Deus. Que Deus tem para nós é cuidar dessa realidade e viver uma outra realidade, de cuidado mútuo, de respeito entre as gerações, de pais que respeitam seus filhos, filhos que respeitam seus pais e mães, filhos que respeitam seus avós, que valorizam e cuidam dos seus avós. E avós, por sua vez, compartilham com seus filhos e com seus netos as suas experiências de vida, os seus saberes, as suas lutas, e tanto que tem a compartilhar. Por sua vez, os netos hoje muitas vezes também ensinam aos avós. Algo hoje que muitas vezes os netos ensinam é sobre as tecnologias, o celular. Me ajude aí, meu neto, a mandar um WhatsApp, uma mensagem do WhatsApp. Como é que mexe aqui nesse aparelhinho? E os netos que ajudam os seus avós e avós a mexerem no celular, a darem entrada em processos, até mesmo por direitos. Então há essa troca, e é muito rica essa troca, que a gente possa aproveitar cada vez mais a oportunidade de ouvir os mais velhos, de compartilhar também o nosso cuidado. E os avós e avós também são beneficiados com a convivência com os netos. A própria Organização Mundial de Saúde diz que para o chamado envelhecimento ativo e saudável é muito bom para os idosos, para os mais velhos, conviverem com seus netos, conviverem com crianças, porque nesse exercício de partilha, de experiências, os mais velhos se sentem mais vivos, os velhos têm sonhos e os jovens também podem ter visões a partir das experiências compartilhadas pelos mais velhos. O Ailton Krenak, que é um líder indígena, ele diz uma coisa que eu acho muito preciosa. Ele diz que o futuro é ancestral. Os povos indígenas têm isso como algo muito precioso. O futuro é ancestral. O que é que ele quer dizer? Não só para a gente se nortear no presente, como para construir um futuro sadio, um futuro amoroso, justo, harmonioso, nós precisamos aprender com quem veio antes de nós. Nós precisamos aprender com os nossos antepassados, com os nossos ancestrais, para que a gente possa olhar o futuro com raízes, com referências, para discernir e construir o bem comum, construir a justiça, construir uma vida pautada pela sabedoria, pelo respeito, pelo amor. E um outro versículo, um outro trecho que nos inspira, irmãos e irmãs, encontra-se em Salmos 92, 13 a 16, que diz assim: o justo brota como palmeira, cresce como cedro do Líbano, plantado na casa de Javé. Brota nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice dará fruto, estará viçoso e frondoso, para anunciar que Javé é reto e que na minha rocha não há injustiça. É o propósito de Deus para os nossos avós, para as nossas avós. O propósito de Deus é que os nossos avós, as nossas avós, vivam segundo a vontade de Deus, essa vida de justiça, essa vida de integridade, essa vida de cuidado, essa vida de amor, que com certeza promove esses frutos. O fruto que é, mesmo na velhice, dá fruto. Ser viçoso e frondoso, saudável, cuidadoso consigo e com as pessoas que estão ao seu redor, para anunciar que Javé é reto e que na minha rocha não há injustiça.
Esse é o propósito e o desejo de Deus para os nossos avós e nossas avós, que vivam essa vida em sintonia com a vontade de Deus, pessoas justas, plantadas na casa de Javé, enraizadas na fé em Jesus, e que assim possam na velhice dar fruto, estarem viçosos e frondosos para anunciar que Javé é reto, que Deus é reto, e que nessa rocha que é Deus não há injustiça, mas há amor, há plenitude, há motivo para termos alegria, esperança, e mesmo na velhice ser frutífero e colher os frutos e semear as sementes de Deus e do Evangelho. Por fim, irmãos e irmãs, eu quero lembrar com vocês a palavra de Paulo a Timóteo. Timóteo foi discípulo do apóstolo Paulo, e Paulo, na segunda carta a Timóteo uma liderança importante nas primeiras comunidades, e na sua segunda carta a Timóteo, Paulo diz o seguinte, no capítulo 1, versículos 3 a 5, ele diz: agradeço a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como os meus antepassados. Veja a importância que Paulo dá aqui aos antepassados. Consciência limpa como os meus antepassados, enquanto me recordo sempre de você, Timóteo, em minhas orações, noite e dia. Quando me lembro das lágrimas que você derramou, sinto grande desejo de revê-lo e assim transbordar de alegria. Lembro-me da fé sincera que há em você, a mesma que havia antes na sua avó, Lloyd, depois em sua mãe, Eunice, e que agora, estou convencido, também há em você. É belo esse testemunho de Paulo a respeito do seu discípulo Timóteo, em que ele diz: Timóteo, essa sua fé bonita que você cultiva e que te move, essa fé em Jesus, vem lá da sua avó Lloyd, que passou por sua mãe Eunice, e que agora, diz Paulo, estou convencido, também há em você. Que bonito essa transmissão, essa partilha, essa comunhão da fé entre as gerações. E aqui Paulo fala dos seus antepassados e fala da avó de Timóteo, Lloyd, como uma figura extremamente importante para a formação de Timóteo, aquele discípulo de Paulo tão importante. A fé da sua avó Lloyd, que passou por sua mãe Eunice, é essa fé sincera que eu vejo em você. E isso nos traz, irmãos e irmãs, aquilo que a nossa irmã Edi também falou. O quanto é importante que os avós e avós compartilhem a sua vida com seus netos e netas, mesmo em tempos de celular e tantas telas. O quanto é bom e necessário apagar tudo e sentar na rede social viva, em torno de uma mesa, em torno de uma fogueira, em torno da sala, e conversar, sem telas, mas olho no olho, e partilhar a vida, e partilhar a sua infância, e partilhar as suas experiências, porque isso é extremamente importante para a vida dos netos e netas. Como eu gosto de ir na casa da minha avó, a correria não permite isso sempre, mas quando eu vou lá, eu acho uma maravilha quando ela começa a conversar e contar as histórias dos amores com meu avô, em Piritiba, em Itaberaba, e a costura, e os enfrentamentos, e a fé, e as lutas. Isso é tão edificante, as oportunidades em que os avós e avós possam compartilhar com seus netos, e que a gente possa buscar, mesmo que os avós não estejam aqui, buscar essas histórias com as pessoas mais velhas, buscar, porque isso é extremamente importante para a nossa caminhada hoje, nesses tempos de tanta rede social, de tanta informação que a gente é soterrado, de tanta informação, mas às vezes falta o essencial, e às vezes o essencial são os nossos antepassados, nossos avós, os nossos ancestrais que podem compartilhar conosco. E dentro disso, compartilhar a fé, como minha avó falou aqui.
Nós também somos responsáveis pelo assunto viver para Cristo. Temos a responsabilidade de falar de Cristo para os netos, para quando partirmos daqui, os avós partirem daqui, que eles se lembrem desses ensinamentos e instruções. Que maravilha! E pede que Deus oriente e ajude a aconselhar os netos a seguirem Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, com sinceridade, como também dizia Paulo a Timóteo. Essa fé que eu vejo em você é a fé sincera que eu vi na sua avó Lloyd. Que possamos cultivar, irmãos e irmãs, como um tesouro, essas memórias, essas experiências, essas escutas, e buscarmos conhecer mais e mais dos nossos avós, avós, nossos antepassados, porque esse é um tesouro precioso para as nossas vidas. Essa semana eu estive numa exposição no Museu Nacional Afro-Brasileiro, perto da Praça Municipal. Belíssimas obras de arte. As quartas e domingos é gratuito. Quem quiser visitar, ainda tem esses dias. E tinha uma obra de arte muito linda que tinha uma frase assim, de uma artista chamada Geis Keke. E a frase diz assim: quem procura o que não guardou, quando acha, não reconhece. Eu fiquei instigado com essa frase, fiquei pensando até hoje, estou pensando nela, vou repetir. Quem procura o que não guardou, quando acha, não reconhece. Então que possamos guardar bem os nossos legados, para que quando a gente procure e encontre, nós possamos reconhecer a importância de nos reconhecer nesses legados. Porque essas experiências dos que vieram antes de nós estão em nós de alguma maneira. E nós precisamos reconhecer no sentido de identificar e perceber, mas também no sentido de valorizar. Porque é isso que nos impulsiona para frente no caminho do amor, do cuidado e do bem viver. Então que assim Deus nos ajude a cultivarmos, a bem cuidarmos dos nossos avós e avós, sejam os presentes, sejam os que já não estão entre nós, mas continuam nos corações, na memória, nas convivências, nas nossas conversas, e que possamos, bebendo dessa fonte das nossas raízes, vivermos mais plenamente e com mais sabedoria o tempo em que nós vivemos, o presente, também construirmos um futuro com mais comunhão, com mais respeito entre os diferentes, com mais aprendizado entre as gerações, com mais amor, com mais vida. Amém.